Olá! Retomando os nossos vídeos da culinária, hoje teremos uma receita de pão recheado. A receita básica do pão está no meu livro A Cultura da Culinária Sustentável, que tem uma série de outras receitas também. E faremos com algumas, hoje com incremento, que é recheio na versão vegana e na versão não vegana. Um alimento extraordinário, está em todas as culturas e para nós que somos da cultura cristã, a simbologia da última ceia, onde as pessoas sentam em volta da mesa para compartilhar o pão. A comida que eu mais, o alimento que eu mais gosto de preparar é o pão. E teremos ainda as imagens captadas pelo Fernando Ribeiro. Se você quiser uma filmagem de alto nível, contrate o Fernandinho. Vamos aos ingredientes. Para a massa, os temperos: cominho, mostarda, pimenta e curry. Para o recheio: estragão, manjerona e orégano. Farinha: você pode combinar farinha branca com farinha integral. Óleo de girassol. Fermento: usamos este fermento aqui, poderia ser do outro. Hoje vamos usar um pouquinho de melado. E para o recheio: azeitonas picadas, milho verde cozido, ervilha, você pode cozer com um pouco de sal, e faremos pães com recheios diferentes. Um com queijo provolone e o outro sem queijo provolone, para que os veganos também possam se divertir com a gente. As quantidades estão no meu livro A Cultura da Culinária Sustentável. Estão as quantidades sem o recheio. O recheio você coloca à vontade. Vamos à preparação agora do nosso pão. A farinha, os temperos que vão na massa, o óleo, fermento, o melado. Você poderia usar mel, poderia usar açúcar, que ele ajuda na fermentação. A fermentação fica muito mais rápida quando você coloca um pouco de melado. E aí começa o processo de amassar. Se você poderia fazer numa vasilha, ficaria mais fácil se fosse uma bacia grande. Nesse momento inicial eu vou com uma das mãos na água. Na massa, o tempero ele some muito, sabe? Essas quantias só servem para massa, tipo pão, bolo, essas coisas. Nas minhas preparações, sempre o sal é a gosto. Então, você pode usar ali o caldo de legumes, por exemplo, ou usar o próprio sal. Se você quisesse deixar o fermento de molho na água morna, daria também. Porque o fermento são seres vivos, né? Então eles vão se multiplicar com o açúcar, né? Que é o alimento deles, vai ser aqui no caso o melado. Não só o melado também, mas com açúcar vai bem mais rápido com o melado. O ponto bom da massa é quando não gruda. Ó, você coloca, ela não gruda. Esse é o ponto do óleo. Se você coloca menos óleo, que ele fica grudento, ele depois vai ficar mais seco. Sovamos a massa até que ela fica bem homogênea. Aqui, ó, esses pontinhos são de temperos. Ó, esse é pimenta, esse aqui é o cominho, né? Então, quando ela fica bem homogênea, se você tem mais volume, você demora um pouco mais. Se você tiver menos volume, você demora um pouco menos. Aí, você pode deixar descansar para depois fazer os pães ou começar a fazer agora. Então, olha aqui, eu vou dividir
né, os pães aqui, uma ideia. Sim. E aí vamos amassar. Então eu pego um pão desse, posso jogar aqui um pouquinho de farinha, para ele não grudar. E aí abrimos. Temos que abrir bem para colocar o recheio. Se a massa ficar bem estendida, bem fininha, o recheio fica bem distribuído depois, então é uma coisa bacana. Milho. Veja que são porções um pouco maiores, porque senão o recheio se perde. Se você colocar muito pouquinho, o recheio se perde. Agora vamos colocar os temperos do recheio, que aqui eu vou colocar alguns temperinhos, a manjerona, o orégano. Aqui é menos. E aí enrolamos. Enrolar é um processo aqui, ó, bem como se fosse rocambole. A gente vai com cuidado para não escapar pelas beiradas. Aqui. Essa é a versão vegana, né? Depois nós vamos fazer a versão com queijo. Aqui. E esse final você tampa direitinho. O que acontece aqui? Para não vazar, você fecha as bordas. Ó. Fecha as bordas, porque daí ele não cai. E esse ponto, a emenda, você coloca para baixo na forma. Vou trazer a forma aqui, só para você ver. Então, olha, a emenda para baixo, aqui. Tampa bem as beiradinhas, para ele não escapar o líquido. Quando claro, o sólido não escapa, mas queijo, por exemplo, o próximo que nós faremos, se não tampar bem, o queijo derrete e passa pelas beiradas. Esse faremos com queijo provolone. Você não precisa, às vezes a gente compra ele já fatiado, mas não precisa porque o queijo derrete, né? Então se tiver fatiado ou não, ele vai derreter. Nós colocamos nessa direção, porque como a gente vai enrolar daqui para cá, então se você colocar nessa dimensão, os pedaços fica difícil de enrolar depois. A manjerona, aqui tem manjerona, orégano e estragão. O enrolar, aqui ó, bem calmo, porque ele tá um pão imenso. Temos que tampar bem as pontas. Ó, ficou um pedacinho aqui, mais um remendinho. Não vai aparecer. Quando o pão crescer, esse remendo desaparece. E aqui, muito cuidado para não deixar vazar, escapar. Bom, aqui os pães já estão enrolados. Esses 4 aqui são com recheio, por isso que eles ficam numa dimensão completamente diferente. Esse aqui está sem recheio. Então o que faremos? Agora a gente vai deixar crescer. Como o dia hoje está frio, se deixasse aqui, ele demoraria bastante para crescer. Então, ó, eu pré-aqueci o forno, desligo o forno para deixar crescer nessa temperatura gostosa ali do forno, gostosa para o pão. E aí, quando crescer, a gente assa. Forno quentinho, mais desligado. Você que chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar nesse vídeo de hoje e assine o canal para você receber as nossas
os nossos vídeos e toda vez que tem uma receita nova, você receberá. Ative as notificações, o sininho e o livro A Cultura da Culinária Sustentável tem muitas receitas sustentáveis para você, sustentáveis para o planeta. Muito, muito, muito obrigado. Deixa seu comentário.